Dei aos meus pais uma mansão à beira-mar de $425.000 pelo aniversário de 50 anos de casamento. Quando cheguei, minha mãe estava chorando e meu pai tremendo. A família da minha irmã tinha tomado conta do lugar. O marido dela se aproximou do meu pai, apontou para a porta e gritou: "Esta é a minha casa. Cai fora." Minha irmã riu, até eu entrar e o silêncio tomou conta do ambiente. Meu nome é Thomas. Tenho 37 anos, sou o filho mais velho, aquele que sempre conserta tudo. Sou neurocirurgião. Vivo entre um armário no hospital e uma mala em casa. Organizo minha vida em páginas das 4 da manhã e escalas de plantão. Não bebo muito. Corro quando dá. Guardo quase tudo que ganho, porque cresci entre taxas de cheque especial e promessas de a mês que vem melhora. Fui a criança que traduzia o pânico dos adultos. Vai dar tudo certo, eu dizia aos 10 anos, enquanto minha mãe chorava por causa do aluguel atrasado. Aprendi o gosto do medo e o formato das emergências. Aprendi a ser útil. 2 semanas atrás, meus pais completaram 50 anos de casados. Eu queria que tivessem uma vitória de verdade. Um lugar onde o ar cheirasse a sal, o chão não rangisse e nada lembrasse cupons ou móveis de segunda mão. Encontrei uma casinha azul sobre o mar. Um pouco torta, sim, mas acolhedora. Varanda branca, 2 palmeiras na frente, janelas que cantavam quando o vento soprava da baía. $425.000. Comprei em nome deles, liguei os serviços, enchi a geladeira e escondi um bilhete na gaveta dos talheres para as manhãs preguiçosas e risadas altas. Assinado, com amor, Thomas. Não contei a ninguém, nem à minha irmã. No dia, fui dirigindo com um bolo e uma garrafa de cidra espumante. O mar estava calmo e o céu, absurdamente perfeito. Eu me sentia tolo de tão feliz. Estacionei na garagem e vi um SUV que não era meu. Algo estava errado. A porta da frente estava escancarada, batendo com o vento. Entrei. Minha mãe estava na cozinha segurando um pano de prato como se fosse bandeira branca. Os olhos vermelhos. Meu pai, sentado, ombros caídos, mãos trêmulas, caixas espalhadas. Vozes altas vinham do corredor. Um desenho infantil gritava na sala que eu nem tinha ligado. Mal consegui dizer à mãe quando ele apareceu meu cunhado, Kyle. Descalço, cerveja na mão, camisa de futebol. Parou diante do meu pai, apontou o dedo para a porta e gritou: "Esta é a minha casa. Sai daqui." Do sofá, minha irmã Júlia riu: "Relaxa, pai, a gente só está se ajeitando." A tampa do bolo se cravou na minha mão. Algo dentro de mim ficou muito, muito quieto. Preciso explicar o antes que o lar que eu amava virasse campo de guerra. Júlia é 2 anos mais nova. Em casa, era a artista, depois a alma livre, depois é só uma fase difícil. Meus pais fizeram o que sabiam, sacrificaram, defenderam, minimizaram. Eu fiz o que sabia cobrir. Primeiro foram livros, depois um semestre, depois a entrada do primeiro apartamento, até a startup do Kyle decolar. Quando decolou, pousou direto na minha carteira. Paguei o aparelho dentário do filho mais velho quando o plano deles teve um problema de franquia. Financiei o carro usado quando o banco disse não. Assinei como fiador o contrato de aluguel depois do despejo. Tenho comprovantes no Vemo que parecem páginas de um diário: conta de luz da Júlia, terno de entrevista do Kyle, excursão escolar da Mia, aluguel de novo só mais esta vez. Cada transferência me dava a sensação de controle, como se eu pudesse aparar as bordas feias da nossa família. Eu estava errado. Meus pais também ajudavam, de jeitos menores, mas dolorosos. Mamãe enchia o porta-malas da Júlia com mantimentos e chamava de a limpar a despensa. Papai deixava o Kyle usar suas ferramentas e a treinar em concertos que acabavam custando o dobro para refazer. O refrão nunca mudava: "Você conhece sua irmã. Nem todo mundo é como você, Thomas. Você nasceu velho." Durante a residência médica, dormia em colchões duros e mandava dinheiro pelo Wi-Fi quebrado às 2 da manhã, porque o senhorio ameaçava trocar as fechaduras ao amanhecer. Em algum ponto do caminho, virei um cartão que todos passavam sem olhar o saldo. Quando encontrei a casa à beira-mar, planejei tudo como uma cirurgia. Coloquei o imóvel em um fundo com meus pais como beneficiários vitalícios.
Paguei antecipadamente os impostos por 20 anos, abri uma conta exclusiva para isso e quitei o condomínio. Troquei as fechaduras e, ao segurar as chaves, senti como se tivesse em mãos um bote salva-vidas. Contei à mamãe e ao papai uma semana antes do aniversário, para que pudessem chorar em paz, sem plateia. Fomos juntos até lá. Papai tocou o corrimão como se fosse o violino que teve um dia. Mamãe abriu cada armário e suspirou. Sentamos na varanda e ouvimos as gaivotas. Eu disse, é de vocês. Papai tentou falar, mas a voz falhou. Mamãe disse que a casa cheirava a limão e janelas abertas. Dormi lá mesmo, num colchão inflável, para testar o encanamento. Tudo funcionava. Na manhã seguinte, voltei à cidade para operar um garotinho com um tumor do tamanho de uma ameixa. A casa ficou com eles. E então o sistema fez o que sistemas fazem. Júlia ligou para a mamãe no segundo dia. Você está na praia? De quem é essa casa? Mamãe, péssima mentirosa, respondeu, estamos visitando um amigo. À noite, Júlia já tinha descoberto o endereço a partir de uma foto borrada do pôr do sol que papai postou no Facebook, vista da nossa varanda. Ela chegou com Kylie, os 2 filhos, um cachorro e aquele tipo de arrogância que dá para sentir da garagem. Mamãe me contou depois, com voz baixa ao telefone, eles só queriam conhecer a casa. Agora vão ficar o fim de semana. Tudo bem? Eu disse, não é uma casa de temporada. Ela respondeu, conversamos quando você vier. Na manhã de sábado, meu pai começou a me mandar mensagens confusas sobre a casa. Júlia continua dizendo que é casa da família. Você pode vir? Depois, silêncio. Depois, uma ligação que não atendi porque eu estava na sala de cirurgia. E então, uma selfie da Júlia na cozinha dos meus pais com a legenda, lar doce lar. #manifestando. Os comentários dos amigos começaram a aparecer, merecido demais, nova fase à beira-mar. Um do Kylie, finalmente um lugar onde as crianças podem ser crianças. Minha palma começou a coçar exatamente onde o cabo do bisturi fica apoiado por horas. Enviei uma mensagem para o meu pai a caminho, logo após a cirurgia, não assine nada. Não concorde com nada. Te amo. Dirigi direto do hospital. Ensaiava palavras calmas, vamos resolver isso. Vamos respirar. Vamos estabelecer regras. Mas, quando cheguei, encontrei a porta escancarada. A voz do Kylie já dominava a casa, vocês estão velhos. Essas escadas são perigosas. Vão acabar caindo. Esta é uma casa de família. Nós somos a família. Vamos administrar tudo. Mamãe tentou responder, é um presente do Thomas, mas ele a interrompeu, ele deu para vocês, e vocês estão dando pra gente. Mesma coisa. Júlia nem se levantou, apenas sorriu com desdém. Ai, mãe, não exagera. A gente vai cuidar das reservas. Reservas. Kylie apontou para a janela, frente pro mar, alta temporada. Coloquei o anúncio hoje cedo. Dinheiro fácil. Vocês podem ficar no andar de baixo fora de temporada. Olhei para as mãos do meu pai tremiam, como sempre que ele está furioso e tenta se conter. O mesmo homem que já trabalhou em 3 empregos e ainda assim aparecia no meu concerto da escola, coberto de graxa. Agora, estava sendo mandado sair de uma casa que acabará de descobrir que era sua. Fui criado para ser útil, não barulhento. Mas a última mensagem dele não era algo que eu pudesse deixar para depois. Coloquei o bolo sobre o balcão ridículo, cercado por sacolas de fast food e maquiagens espalhadas. Quando falei, minha voz saiu firme. Quem disse que esta casa é de vocês? Kylie revirou os olhos, com desprezo. Dinheiro da família, casa da família. Não complica. Júlia cantou num tom infantil, não estamos pedindo, tome, estamos avisando. O rosto da minha mãe se desfez. Thomas, você pode explicar, por favor? Kylie apontou novamente para o meu pai, ele pode explicar lá fora. Júlia riu, amor, para com isso. Papai sabe que a gente ama ele. A mandíbula do meu pai travava sem som. Algo dentro de mim encaixou, frio e exato, como uma lâmina. Todo mundo pra sala, eu disse.
Não alto apenas com a firmeza de quem dá um comando cirúrgico. As crianças pausaram o desenho. O cachorro parou de destruir a almofada. Kyle bufou, mas seguiu pessoas como eles sempre acham que o cômodo lhes pertence. Fiquei de pé junto à lareira, sob a foto emoldurada dos meus pais cortando um bolo de supermercado há 40 anos. Sentia o pulso latejar nos polegares. Tirei uma pasta da mochila e espalhei 5 documentos sobre a mesa de centro. Escritura, disse eu, tocando a primeira página. Registrada na semana passada. A propriedade pertence ao fundo vitalício dos meus pais, Sam e Ruth, com direito exclusivo de ocupação. Kyle estreitou os olhos, como se as palavras o estivessem agredindo. Em inglês, Kyle falei, sem emoção. Você não tem chave. Ele riu, quero ver me impedir. Toquei a segunda folha. Instrumento de confiança. Eu sou o curador sucessor. Tenho o dever de manter a casa para o conforto dos meus pais e a obrigação de remover qualquer um que interfira nisso. A voz de Julia veio doce, falsamente calma. Thomas, você não pode estar falando sério. A gente só está ajudando. Deslizei o terceiro documento. Uma captura colorida. O anúncio do Airbnb que você acabou de postar, usando fotos sem permissão. A descrição, casa inteira. As regras da casa. Nenhum proprietário no local. Calendário de disponibilidade. Reservas completas até agosto. Pagamentos. Conta bancária terminando nos mesmos dígitos que a sua, Kyle. Eu os apaguei para não mostrar às crianças. Kyle se remexeu. E daí? Seus pais podem usar o dinheiro. Coloquei o quarto documento sobre a mesa, uma impressão do grupo de mensagens da noite anterior, que Julia não sabia que meu pai tinha me encaminhado. A mensagem dela estava em cinza, a gente vai convencê-lo. Ele sempre cede quando a mamãe chora. Vou fazê-lo se sentir culpado por causa dos empréstimos da faculdade de medicina. Tão animada para finalmente ter uma base na praia. Julia estendeu a mão para pegar, mas eu cobri com a minha. Coloquei o quinto, uma cópia plastificada das regras da Associação de Moradores. Passei o dedo pela cláusula. Proibido aluguel de curto prazo. Agora vai ser assim, eu disse. Vocês vão arrumar as coisas hoje. Vão excluir o anúncio. Vão mandar mensagem para cada pessoa que reservou, avisar que a casa não está disponível e devolver o dinheiro. Vão pedir desculpas à mamãe e ao papai por tê-los assustado na própria cozinha. E vão deixar a chave da casa sobre a mesa. Julia piscou, como se não tivesse entendido. Depois soltou uma risada fina, debochada. Ou o quê, Tommy? Ou, eu disse, vou cumprir meu dever como curador. Kyle deu um passo na minha direção. Dever o quê? Rosnou, inflando o peito como se tivéssemos 12 anos. Mamãe sussurrou, Kyle, por favor. Eu não gosto de gritos. Eu gosto de precisão, respondi. E mantive tudo cirúrgico. Coloquei meu celular sobre a mesa, com a tela virada para cima. Nela, um e-mail pronto para o conselho da associação, com anexos. Outro, endereçado ao advogado deles. Um terceiro, ao registro do condado, com o link do Airbnb e um pedido para sinalizar o imóvel por uso irregular. E uma conversa aberta com um chaveiro chamado Vitor estacionado 2 casas abaixo, porque eu liguei para ele da estrada quando meu pai mandou a primeira mensagem confusa. Kyle viu a tela e se mexeu, inquieto. Você não teria coragem. Eu teria, eu disse. E já tive. Julia se virou para minha mãe, mãe, fala com ele. Diz que somos família. Mamãe não olhou para ela. Olhou para mim. Thomas disse, com a voz trêmula, faça o que precisa ser feito. O rosto de Kyle mudou. Ele apontou novamente para a porta, o mesmo gesto idiota que começou tudo. Velhote, para fora. Dei um passo à frente, entre ele e meu pai. Minhas mãos estavam firmes, já segurei cérebros pulsando como pássaros. Aponte para o meu pai de novo, falei baixo, e a única porta por onde você vai passar será a que o Vitor está prestes a trancar do lado de fora. Silêncio. Nem os desenhos faziam barulho. Julia tentou uma última carta, você é cruel. Está abandonando a família. Respirei fundo.
Terminei de ser sua carteira. Isso não é abandono. É limite. Kyle murmurou, veremos sobre isso. E avançou em direção à pasta, talvez para pegar a escritura, talvez para rasgar o papel, como se isso pudesse anular um fundo jurídico. Apenas recolhi os documentos, guardei-os e me virei para o meu pai. Pai, perguntei, o senhor quer ficar na sua sala? Ele engoliu seco. Quero. Então, todos que não moram aqui, vão arrumar as malas. Ninguém se mexeu. A campainha tocou. Vitor, pontual. Levou 3 horas porque desfazer o caos sempre demora mais do que criá-lo. Vitor trocou a fechadura enquanto Kyle fazia uma birra silenciosa na garagem, sussurrava gritos para a Júlia, chutava o meio-fio, ligava para alguém para confirmar uma questão legal. O cachorro latia até ficar rouco. As crianças se moviam como sombras constrangidas, enfiando roupas em bolsas de pano e me observando de canto, como se eu fosse explodir a qualquer momento. Mas eu não explodi. Sentei-me com minha mãe à mesa da cozinha e preparei chá na chaleira que eu mesmo havia comprado. Ela enxugava os olhos com um guardanapo. Eu não queria te contar, disse ela. Achei que a gente podia contornar. Eles chegaram tão rápido. Disseram que seria mais fácil assim para nós. Sem escadas pro seu pai, menos para limpar. Disseram que cuidariam das partes difíceis. As partes difíceis são justamente as que fazem essa casa ser nossa, eu disse. Ela sentiu aquele aceno pequeno e culpado que eu conhecia desde sempre, o mesmo que ela usava para se desculpar até pela chuva. Meu pai olhava o mar pela janela. Achei que seria mais forte, murmurou. Deveria ter mandado eles embora. Você me ligou, respondi. Essa foi a parte forte. Na sala, abri o notebook, conectei ao meu hotspot e cancelei uma por umas reservas ilegais. Escrevi para cada hóspede, anúncio removido pelo proprietário. Reembolso emitido. Para o que ameaçou deixar avaliação, anexei a regra da associação. Redigi uma carta curta aos vizinhos, se vir um movimento estranho, houve um mal-entendido. Não haverá aluguéis de curto prazo no número 24 da Xpray. Júlia tentou reverter a situação pelo menos 3 vezes. Primeira tentativa, a gente só ficou empolgado por eles. Sentada sobre uma mala fechada, com o rosto montado em expressão de mágoa doce. Eu só queria que as crianças passassem mais tempo com os avós. Você sabe como trabalha demais. Segunda tentativa, faz sentido se você pensar bem. Você nunca está aqui. Eles estão envelhecendo. A gente tem energia para ajudar. Terceira tentativa, quando viu que eu não discutia, não mordia a isca, ela atacou. Você acha que dinheiro te faz pai, Thomas? Não faz. Você compra coisas para não precisar ser uma pessoa. Eu comprei uma casa para os nossos pais, respondi calmo. Não um passe para você roubar. Ela estremeceu com a palavra roubar, depois gelou. Então lembra disso, disse ela. Eu espero lembrar, respondi. Kyle se recusou a devolver a chave. Vem pegar se for homem, zombou que teria sido engraçado se o Vitor não tivesse acabado de instalar a nova fechadura digital 10 minutos antes. Passei o braço por ele, digitei 00, e regravei o código para um que meu pai escolheu, enquanto Kyle assistia, impotente, todo o poder dele se dissipando no vento salgado do mar. Ele tentou outra abordagem. Acha que é esperto com seus papelzinhos? Disse. Eu conheço o escrivão do condado, respondi com calma. E o seu conhecido logo vai te explicar que um fundo jurídico vence qualquer chilique. Ele me encarou, tentando adivinhar se eu blefava. Eu não estava. Quando finalmente colocaram as caixas no SUV, Júlia parou na varanda. Você podia ter apenas conversado comigo, disse. Eu venho conversando com você há 10 anos, respondi. A boca dela se contraiu. Você vai se arrepender disso quando eles precisarem de ajuda e você não estiver por perto. Eu olhei para minha mãe servindo o chá. Olhei para a mão do meu pai, finalmente imóvel no apoio do braço. Eu estou por perto, disse. Por eles. Eles foram embora. O cachorro latiu na janela como se tivesse uma opinião sobre direito de propriedade. Depois que se foram, a casa mudou de temperatura. Era o mesmo ar, mas não era o mesmo ar. Eu podia ouvir o mar pela tela da janela.
Podia ouvir a respiração dos meus pais. Fui de cômodo em cômodo com um saco de lixo, recolhendo caixinhas de suco, uma tiara de plástico e 2 pares de meias que não combinavam. No quarto de hóspedes, encontrei uma folha dobrada na gaveta ao plano de negócios do Kyle. Ele havia calculado o lucro mensal em 5 vezes o valor da multa da associação. Na margem, Júlia tinha escrito: Tom não vai dizer não se a mãe chorar. Coloquei o papel de volta como se fosse algo cortante. Mamãe continuava pedindo desculpas pela bagunça. Eu só dizia: são só migalhas. Quando o sol começou a descer, papai segurou meu braço. Filho, disse ele, não sei como dizer isso sem parecer que falhei com vocês dois. Você não falhou, respondi. Você nos deu tudo o que tinha. Só deu demais para ela por tempo demais. Todos nós demos. Ele assentiu e não discutiu, porque era verdade e a verdade trazia um certo alívio. Preparei um jantar simples. Comemos na varanda. Mamãe contou uma história sobre o primeiro apartamento dela, o que tinha um rato chamado Bernardo porque ele só aparecia aos domingos. Papai riu. Aquele riso que eu só ouço quando ele não está tentando ser forte por todo mundo. Meu celular vibrou como um ninho de vespas. Uma mensagem da Júlia: você fez a mamãe chorar. Outra do Kyle: cessa e desiste, doutorzinho. E de um número desconhecido que depois descobri ser do primo do Kyle: a gente vai aí no próximo fim de semana, né? Já chamamos o pessoal. Coloquei o telefone virado para baixo e continuei comendo minha salada. Naquela noite, ativei o sistema de alarme. Instalei uma câmera na varanda, com um som de campainha bobo e alegre, para que até meus pais gostassem. Guardei os códigos numa pasta chamada Coisas Felizes, com letras grandes o suficiente para o meu pai ler sem óculos. Deixei cópias do contrato de confiança, da escritura e das regras da associação numa gaveta que chamei de armadura entediante. Na saída, mamãe ficou na porta, apertando o casaco contra o peito. Sinto muito que tenha chegado a isso, disse. Eu não, respondi. Precisava chegar. Na semana seguinte, tudo ficou meio torto, como uma mesa com uma perna curta. Júlia iniciou uma campanha barulhenta no grupo da família. Thomas roubou a casa dos netos. Choveram capturas de tela de primos com quem quase nunca falo. Nos stories dela, fundo branco, letras pretas quando o dinheiro te torna cruel. Depois, uma foto do meu carro na garagem. Algumas pessoas acham que podem comprar amor. Eu não respondi. Ergui um pequeno muro. Liguei para nossa tia única que ainda fala o que pensa. Expliquei em linhas simples: a casa pertence aos nossos pais e continuará sendo deles enquanto viverem. Pedi apenas que ela não transformasse nossa dor em fofoca. Finalmente, Thomas e pronto. Foi o que ela disse. Enviei um único e-mail para Júlia e Kyle educado, firme, entediante. 3 tópicos. Todo contato sobre a casa deve passar por mim. Vocês não têm permissão para entrar na propriedade. Qualquer violação resultará em ação da associação e do nosso advogado. Me coloquei em cópia. Mais ninguém. Configurei esse e-mail como resposta automática para qualquer mensagem futura deles sobre a casa. Prometi a mim mesmo que não negociaria mais com uma história que sempre terminava do mesmo jeito. 2 dias depois, uma notificação. Nova solicitação de reserva, se Spray Cottage. Cá havia relistado o imóvel em outra conta, com uma foto do deck dos fundos. Encaminhei tudo para o setor de segurança da plataforma, com a escritura e o documento do trust anexados. 10 minutos depois, anúncio removido. Usuário banido. Não senti triunfo. Senti como um zelador limpando o estádio depois do jogo apenas fazendo o trabalho. Papai me ligou uma manhã para dizer que a casa cheirava a torrada e maresia, e que dormira a noite inteira pela primeira vez em meses. Mamãe mandou uma foto dos pés sobre o corrimão da varanda, tornozelos cruzados, esmalte rosa choque igual quando eu tinha 5 anos e achava que ela era linda como uma estrela de cinema. Eles pareciam leves. No fundo de toda aquela calma, Júlia continuava arranhando as paredes. Mandou um pedido de pagamento no aplicativo Andanos Emocionais. Enviou aos meus pais uma carta que começava com como sua cuidadora principal, uma frase que nunca fora verdadeira. Cá postou um meme com uma seriga e um cifrão como se eu roubasse órgãos por dinheiro.
mas o barulho deles não mudava o ar da casinha azul. Uma noite, Júlia ligou de um número restrito. Atendi talvez por suavidade, talvez por esperança. Ela ficou em silêncio quando ouviu minha voz. Depois tentou uma nova tática, um sussurro. Tome, escuta, estamos com dívidas. K perdeu o contrato. Vamos perder o apartamento. As crianças. Fechei os olhos. Existe um ponto em que a empatia vira gasolina. Júlia, eu disse, não vou discutir sobre a casa. Então o dinheiro importa mais que a família? Ela disparou, a máscara de volta. Limites, respondi. São o que me permite ser família sem virar um banco. Ela desligou. Deixei o silêncio repousar como um paciente em recuperação monitorado, protegido, doloroso de um jeito que cura. 2 semanas depois, dirigi até Lacedo. Café na garrafa térmica, estetoscópio ainda pendurado no pescoço por costume. O mar tinha aquele brilho prateado, calmo, como se descansasse entre respirações. Consertei a dobradiça da porta que emperrava. Coloquei bolas de tênis na prateleira da garagem na distância certa, para o papai estacionar sem bater na parede. Etiquetei o quadro de energia, porque ele adora etiquetas. Mamãe fez panquecas, queimou a primeira, riu. Sentamos à mesa e conversamos sobre compras, sobre a vizinha Jean que deixa conchinhas num pote sobre a cerca, e sobre o pelicano que se recusa a ter dignidade. Ninguém mencionou o nome de Júlia por uma hora. O silêncio parecia uma bancada recém-limpa. Depois do café da manhã, mamãe tocou minha mão. Vou falar com sua irmã, disse ela. Não para discutir, para dizer não. Não estou pedindo que você escolha, respondi. E eu realmente não estava. Não queria aquele tipo de guerra em que as pessoas declaram vencedores e perdem o essencial. Eu só queria que meus pais tivessem uma varanda em paz. Mamãe sorriu de leve. Não é escolher, disse. É parar de fingir. Papai pigarreou. Devia ter te ensinado isso melhor, disse. Ensinei você a trabalhar, não a parar. Você me ensinou a amar e a ficar, respondi. Agora estou aprendendo a fazer isso sem ser engolido. Ele riu baixo, agradecido. Dei uma volta pelo quintal, apertei o trinco do portão, ajustei o ângulo da câmera. Imprimi uma plaquinha para a mesinha da entrada, bem-vindos ao lar, Sam e Ruth. Soava brega e exatamente certo. Mais tarde, sozinho na varanda, pensei na manchete que minha irmã escreveria se fosse dona da minha história. Dei uma casa aos meus pais e destruí minha família. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eu parei de alimentar o troll debaixo da ponte. O que aconteceu foi que eu fiz um presente e depois o protegi para que não virasse uma arma. Eu costumava dizer a mim mesmo que dar dinheiro mantinha a paz. Não mantinha. Apenas abafava o barulho enquanto o ressentimento fermentava nas paredes. Limites fazem mais barulho no começo. Depois, vem um silêncio que ninguém consegue fingir. As mensagens diminuíram. Júlia encontrou novos públicos. Kyle achou outro morro onde gritar. Meus pais começaram a dizer pequenos anãos que soavam como grandes cinza para a própria vida. Não, não podemos cuidar das crianças neste fim de semana. Não, não podemos atravessar a cidade para consertar seu carro. E começaram a dizer sim para sanduíche cedo, para cochilos, para apontar barcos com nomes engraçados. Um mês depois, minha sobrinha 16 anos, camisetas de banda e olhos enormes me mandou uma mensagem. A casa é linda. A vovó parece feliz lá. Respondi. Venha visitar, com a permissão da vovó. Nada de reserva, só panquecas. Ela mandou um emoji rindo e depois. Tá bom. Uma pequena trégua com alguém que não quebrou nada. Ontem à noite, depois de um plantão, dirigi até a casa, precisava vê-la iluminada por dentro. Pela janela, vi meu pai lendo em sua poltrona. Os óculos deslizaram pelo nariz dele, do mesmo jeito que faziam no nosso antigo apartamento, quando a única luz vinha do brilho da TV. Mamãe estava com uma manta sobre o colo e um quebra-cabeça espalhado na mesa. O som do mar subia e se acomodava sob tudo, como um baixo constante. Eu não entrei. Fiquei parado na calçada e deixei o silêncio me explicar o sentido de tudo aquilo. Aqui está o que eu sei agora,
Amor não é colocar o corpo na frente do erro de alguém. Não é aplaudir o caos só porque quem o causa tem o seu sangue. Amor é uma casa com boa luz e portas que trancam. Amor é uma papelada firme quando as pessoas não são. Amor é dizer aos seus pais: descansem e a todos os outros: não, eu não sou o banco deles. Não sou o bode expiatório. Não sou a saída de emergência que usam quando o incêndio que acenderam começa a queimar. Sou o filho deles. Um homem com um trabalho que exige precisão. Um irmão que finalmente aprendeu que essa precisão também pertence ao lar. E mais, se minha irmã algum dia quiser ficar nesta varanda e olhar para o mar com nossos pais, pode. Pode vir de mãos vazias e com um pedido de desculpas, não com um plano de negócios. Pode ser família sem mexer no termostato. Até lá, a casa permanece. As fechaduras se encaixam. As gaivotas discutem. As janelas cantam quando o vento sopra da baía. Lá dentro, meus pais respiram tranquilos. Essa é a moral: se houver um presente não deve custar a si mesmo. E um limite não é crueldade. É o jeito que o amor mantém a luz da varanda acesa sem incendiar o bairro inteiro.